Vamos começar a segunda parte destas intervenções com justamente uma pequena conferência pelo Hugo Tavares, também um brilhante aluno desta escola. Não foi diretamente meu aluno, mas foi através do Miguel Ramos. Já é também um matemático confirmado, com trabalhos reconhecidos de grande profundidade na área justamente em que o Miguel trabalhava. E ele vai-nos falar de histórias. O difícil não é ser bom contador de histórias, mas ter boas histórias para contar. Obrigado pela simpática introdução, Luís. Muito boa tarde a todos. Tens o microfone? Sim, tenho. Bom, para mim, devo começar por dizer que é verdadeiramente um prazer estar aqui e também uma grande emoção, como se deve provavelmente ir ver na próxima meia hora, estar aqui a prestar a minha homenagem ao Miguel, que é uma pessoa, e vocês vão percebê-lo, a quem eu devo bastante. Foi muito influente na minha carreira profissional. Bem, e não só. O título, acho que é curioso. Se calhar muitos de vocês estão a pensar o que é que quer dizer, eu só o vou desvendar no fim. Portanto, para já fica assim, em stand-by. Mas, seja como for, quem viu o Miguel em ação, quando eu digo em ação é a dar aulas ou em seminários, percebe que esta frase tem a ver com ele. Uma vez que, bom, para já, era um bom contador de histórias, mas para além disso tinha muito boas histórias para contar. E acho que estas boas histórias não lhe vinham por acaso. Acho que, para mim, pelo menos é a minha interpretação, tem a ver um pouco da maneira como ele vivia a vida, de meter as mãos na massa, de pensar nos assuntos. Mas pronto, isto depois no fim vai-se perceber. Além disso, este título faz-me lembrar uma história, lá está. Antes do meu primeiro seminário, há algum tempo, o Miguel deu-me um conselho. Na altura ia falar sobre uma coisa que tinha feito com ele. E o conselho que ele me deu foi precisamente: Hugo, quando fores apresentar um seminário, tu deves contar uma história, para as pessoas levarem qualquer coisa para casa. Então, ao preparar isto, pensei que o melhor era mesmo contar histórias. Bom, e começo com a minha história com o Miguel, um bocadinho também para me apresentar a quem não me conhece, e já agora para mostrar as minhas qualificações enquanto aqui orador sobre o Miguel. Bom, quanto mais penso nisto, mais tenho a certeza que, de facto, o Miguel conheci-o quando eu tinha 18 anos e foi uma pessoa das pessoas que mais influência teve na minha vida. Desde a área que eu escolhi, ainda na universidade, desde a maneira como eu escrevo, a matemática atualmente, até o meu pensamento crítico, e no fundo acho que ele viu em mim potencial e levou-me a explorar esse potencial, que era uma coisa que ele fazia com muita gente e era particularmente bom nisso. E depois também acho que teve influência de forma mais subtil até na minha forma de ensinar. Hoje, quando ensino, isto não aconteceu só comigo, eu às vezes uso táticas que o vi fazer. Portanto, começando um bocadinho a contar a minha história mais detalhadamente, conheci o Miguel em várias vertentes. Conheci-o quando tinha, como disse, 18 anos, em 2001, no âmbito de um programa muito bom, que ainda hoje existe, patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que se chama Novos Talentos em Matemática. Para quem não conhece, isto é um programa que todos os anos agarra-se em 20 alunos, que são escolhidos com um concurso, e a cada um é atribuído um tutor, que ao longo desse ano ajuda esse aluno um pouco a iniciar-se à investigação, portanto, a estudar coisas fora das aulas. Portanto, fora da segurança e das coisas certinhas das aulas, começa a ler os primeiros artigos. E a mim calhou-me o Miguel, o que para mim foi mesmo uma revolução. Portanto, eu estava no meu segundo ano, tínhamos entrado muitos na universidade, portanto, foi mais ou menos o primeiro professor universitário com quem eu lidei mais diretamente. E para mim caíram logo ali imensos tabus, porque era uma pessoa acessível e, portanto, além disso, durante esse ano, portanto, iniciei um bocadinho a ver como é que era a matemática e esse ano essa influência dele foi muito importante para mim porque eu tinha entrado em ensino e ali com ele estava um pouco indeciso se havia de mudar ou não. Ele, de forma subtil, mostrou-me o que era ser matemático, mostrou-me o que era ser matemático e levou-me a mudar para a matemática pura, digamos assim. Depois tive a oportunidade de o ter em várias cadeiras. Mais tarde falarei um bocadinho sobre o seu estilo de ensinar,
mas tive-o em cadeiras completamente diferentes. Logo no segundo ano, uma cadeira, bem, não foi neste anfiteatro, mas as pessoas que abriam neste anfiteatro encheriam este anfiteatro, portanto, para muita gente. Depois, mais no terceiro ano, já com um estilo diferente, porque era uma matéria que ele gostava mais e para menos pessoas. E, finalmente, uma cadeira que também marcou uma viragem na minha vida, que era uma cadeira de mestrado sobre o seu tema, os seus temas preferidos. E na altura ele contava as coisas, às vezes recentes, dos últimos 10 anos, de uma forma tão apaixonada que eu decidi que, de facto, era esta área que eu queria seguir e ia fazer um mestrado com aquela pessoa. Portanto, continuando aqui um bocadinho a falar da nossa história, depois ele orientou a minha tese de mestrado, depois a coisa correu bem, fiz o doutoramento também com ele, já agora a meias com a segunda oradora de hoje. Além disso, também fomos colaborando cientificamente ao longo destes últimos anos, tendo publicado até agora 2 artigos científicos. Digo até agora porque, mesmo doente, uma das coisas que muito me impressionou e que eu aprendi muito com o Miguel foi que ele sempre quis... A matemática era um pouco uma cura, digamos assim. Então, tive a oportunidade e o privilégio de continuar a trabalhar com ele até ao fim. Portanto, provavelmente este ano ainda sairão talvez 2 artigos ainda com o seu nome. Pronto, isto é um bocadinho a minha história com ele. E aquilo que eu venho aqui fazer hoje é um pouco pegar na minha experiência e contar a todos vós, portanto estão aqui familiares, ex-alunos, colegas, etc. E eu queria que saíssem todos daqui, o que é que levassem para casa um bocadinho um conhecimento mais profundo do Miguel que eu conheci, nas 3 vertentes que conheci. Ao preparar isto, também achei que era muito redutor só falar da minha experiência. Então, agradeço às pessoas que estão aqui. Fui pedindo algumas opiniões a antigos colegas, a antigos alunos dele, que também foram meus colegas. Portanto, volta e meia irão aparecer aqui opiniões também dessas pessoas, porque acho que assim a história fica mais rica. Bom, então, começando a caracterizar um bocadinho a carreira do Miguel, da maneira como eu a vi, tive a oportunidade de ver várias coisas, vários apontamentos dele, o seu currículo, ver as coisas que fez. E acho que uma das coisas que salta à vista é que, em vez de se destacar apenas numa coisa, acho que ele era o que eu chamo um professor universitário completo. No sentido em que, bom, para mim, pessoalmente, a profissão de professor universitário é exigente, mas ao mesmo tempo muito rica, tem várias versões. Tem a versão de ensino, de transmissão de conhecimentos, tem a missão de orientar, de levar as pessoas a crescer, e depois a parte de investigação, pensar em coisas completamente novas. E depois também há toda uma parte de gestão universitária, na universidade, no departamento. E todas estas facetas que um professor universitário tem de fazer, o Miguel acho que tinha muito gosto e era bastante bom em fazer tudo isto. Acho que é o que salta à vista do seu currículo. Bom, e numa altura em que estamos quase todos a ser avaliados de forma quantitativa, achei que, para me ajudar, mostraria também aqui alguns números. Assim, uma piada também atual a algumas pessoas. Bom, uma coisa que salta à vista também é de facto, ele passou a sua carreira na Faculdade de Ciências e chegou, aquilo que impressiona bastante é ter chegado a catedrático muito novo, ao topo da carreira muito novo. Eu até tenho a ideia, mas a memória pode atraiçoar, mas tenho a ideia de até ele me ter contado que se saísse de Lisboa até poderia ter chegado mais cedo a catedrático. No entanto, ele gostava tanto do ambiente da Faculdade de Ciências e de Lisboa em si, que ele, bom, chegar ao topo só por si não era só um objetivo, também interessava estar num sítio que ele gostasse. Além disso, uma coisa que eu gostaria de sublinhar é que, mesmo chegando ao topo muito cedo, no meu ponto de vista, grande parte do seu trabalho científico foi feito quando já estava no topo, o que nos mostra um bocadinho também uma característica da sua personalidade, que, no fundo, ele tinha gosto em fazer coisas e não só com objetivos de carreira. Bom, falando de orientação, orientou bastantes pessoas, seja de um ponto de vista mais científico, seja orientou também teses de ensino. Teve 2 alunos de doutoramento, eu e o próximo orador. Orientou também pós-doutoramentos, acompanhou diversos alunos em cadeiras de iniciação à investigação, seja do programa Novos Talentos, que eu referi há pouco, seja em cadeiras de mestrado, chamadas seminário. E também, lá está, o seu interesse também por questões pedagógicas, também orientou estágios pedagógicos. A nível de publicações, também nos deixou
inúmeras contribuições, também falarei um bocadinho de algumas daqui a nada. Portanto, escreveu vários artigos, também foi um matemático preocupado em escrever livros. Este aqui já viram, que o professor Mauá mostrou. Era também uma pessoa que, bom, eu conhecia um bocadinho dele gostar de trabalhar muito sozinho, também gostava muito de trabalhar depois, numa fase posterior, em grupo. Portanto, também colaborou sempre com bastantes pessoas, 25 matemáticos, ele escreveu os artigos com 25 matemáticos, 20 deles estrangeiros, já agora. E depois, pronto, principalmente nos últimos anos, deixou inúmeros textos que dava aos colegas para cadeiras que ele, entretanto, fosse dando, e algumas destas coisas vão ser faladas na próxima apresentação. Também deixou uma data de contribuições como seminários em escolas secundárias. O Luís já falou da sua análise de programas, de manuais. Portanto, eu acho que isto, de facto, nos mostra que é um matemático completo. Para além disso, lá está, e acho que os últimos 2 testemunhos vão falar um bocadinho sobre isto, também esteve sempre muito envolvido, por exemplo, no centenário da faculdade, em tudo o que eram questões de universidade e de departamento. Portanto, como veem, meteu-se em muita coisa. No entanto, olhando estes números a frio, acho que não chega para perceber verdadeiramente porque é que este grupo de pessoas do departamento se juntou para o homenagear. Acho que isto não chega. E toda a parte que não se consegue perceber, só vivendo, mas eu vou tentar traduzir em palavras, com algumas. Se me pedissem, de todas as atividades que ele fez, para dizer, na minha opinião, qual era aquela em que ele se tinha destacado mais e onde deixou mais marca, talvez fosse a de professor. E, de facto, se virmos os testemunhos de ex-alunos... Já agora, quem é que aqui foi aluno do Miguel? Ok. Só o facto de terem aqui tantos ex-alunos mostra-nos como, de facto, era um excelente professor. Eu vou tentar explicar porquê. Para isso, não vou estar sozinho, vou usar algumas frases que ou roubei na internet ou que me mandaram por e-mail. Portanto, todas as frases que aqui apareceram, eu não atribuí nome, mas não fui eu que as escrevi. É só para ter outras opiniões para além da minha. Bom, era um professor, acho que deixou a sua marca, não só porque explicava muito bem as coisas, mas também o fazia de um modo muito bom. E eu acho que, bom, quando uma pessoa dá aulas, ele ensinou também a muitos professores, atuais professores, acho que quando uma pessoa dá aulas, acaba sempre por se lembrar dos melhores professores que teve e um pouco jogar com isso tudo e dar as aulas com um estilo próprio. E eu acho que o estilo do Miguel me influenciou não só a mim, mas pelos testemunhos que recebi, influenciou a maneira de ensinar de muitos atuais professores, seja universitários, seja do secundário. Por exemplo, tenho aqui outra citação, uma pessoa que até está aqui na sala, que refere que ainda hoje reproduz muitas das boas práticas que observou no Miguel quando está a ensinar. E que boas práticas eram estas? Vamos tentar perceber como é que era uma aula do Miguel. É um pouco isto, esta imagem vale mais que 1000 palavras, não é? A coisa mais característica que, bom, não sei se é só do meu tempo, mas também já vem desde muito de trás. Se o Miguel fosse aqui dar uma aula, ele entraria, a sala estaria uma bagunça, não é? Ele não diria nada a ninguém, iria direitinho ao quadro e escreveria tudo, de uma ponta à outra, sem dizer uma palavra. Bom, nós, muito aflitos, ok, estou a ver uns sorrisos, estou a ver que ainda hoje, ainda era assim. Muito aflitos, não é? Bom, na primeira aula achávamos aquilo um bocadinho estranho, mas a partir dali, muito aflitos, começaria tudo a calar-se e a escrever muito calmamente. Ele então parava, voltava-se, via-nos a sossegar e depois ganhava 5 ou 10 minutos para explicar aquilo que tinha escrito. Acho que era uma boa tática, que eu até acabo por usar com turmas grandes, para sossegar logo naquela bagunça de início de aula. Bom, e depois começava um bocadinho uma peça de teatro, digamos assim. Juntei aqui algumas características das suas aulas e vou entrar em descrição em algumas. Estava aqui a gaguejar porque, entretanto, lembrei-me de uma história associada com esta entrada, que tenho que contar, que é muito divertida, porque, portanto, isto era o ritual de início, e chegava sempre a horas ou um bocadinho antes. Mas, certo dia, lembro perfeitamente, no meu segundo ano, ele entra atrasado, 15 minutos, e dirige-se ao quadro, faz o mesmo ritual, e depois vira-se e diz-me, nem imaginam o que me aconteceu? Há bocado entrei na sala errada, enchi o quadro, virei-me e estava na sala errada. Portanto, ser distraído também era um bocadinho característico. Bom, esta história já tem bastantes anos e não me lembro hoje.
com um sorriso e tive que voltar atrás porque de facto tinha de a contar. Bom, depois começava um bocadinho uma peça de teatro. Vou tentar desenvolver algumas das características que mais me marcavam. Bom, uma era o poder de comunicação. Como me disse alguém, e muito bem por e-mail, de facto o Miguel era um contador de histórias e até a própria intuação com que dava as aulas era bastante importante. A gente percebia o que era importante, o que é que não era, até o que é que ele gostava ou o que é que não gostava. Ele era perfeitamente capaz de enunciar um resultado mais técnico e dizer, bom, isto agora aqui é uma seca, mas eu vou ter que vos dar isto. Portanto, ele era bastante emotivo, acho que era isso. E tinha bastante capacidade e poder de comunicação. Depois tudo isto pautado com muita alegria, entusiasmo e muito teatro. Apesar de parecer uma coisa natural, eu sei que ele gostava muito de dar boas aulas e que ensaiava às vezes as coisas. Uma das coisas que me recordaram, eu já não me lembrava, era que ele até chegava às vezes a fingir que se surpreendia com as coisas que iam aparecendo. Era uma maneira de nos hipnotizar, no fundo. Era perfeitamente capaz de escrever uma coisa no quadro e depois, enganei-me, esperem lá, isto afinal não é assim, é mais complicado do que isto. Tudo isto pautado com muito sentido de humor, de facto. Até me contaram recentemente que ele até chegava a escrever piadas nos apontamentos que levava para as aulas, para saber, neste momento, vou dizer esta piada, etc. Piadas como, por exemplo, ao dar-nos um resultado de um matemático, de vários matemáticos, dizer, bom, este aqui é o mais fraquinho. É como se fosse o Ringo Starr dos Beatles. Fazia assim piadas engraçadas. Para além deste lado mais lúdico, também era muita gente referiu isto. De facto, o que transparecia era o rigor e a exigência. O rigor, bom, ele era capaz de... dava-nos todos os detalhes, no entanto, sem se perder neles. Era perfeitamente capaz de nos mostrar o quadro geral e depois dizer-nos exatamente como é que as coisas corriam. Isto sendo sempre muito exigente, mas mesmo muito exigente. Também me contaram que havia quem tivesse medo de ir para uma aula prática porque a exigência em que é que se pautava? Pautava-se em acompanhar todos os alunos, praticamente todos, muito individualmente, e tentar perceber a evolução de cada um, se tinham feito as coisas ou não tinham feito. E, portanto, ir para uma aula do Miguel sem estar preparado, mais valia não ir, porque íamos ser massacrados, basicamente. Porquê é que os alunos, entre aspas, lhe perdoavam esta exigência, ou aceitavam muito bem esta exigência? Porque isto era contrabalançado com muita entrega, com muita preocupação com os alunos. Preocupação em saber como estavam a evoluir, as dificuldades. Portanto, desde que a pessoa podia não conseguir, mas se mostrasse vontade em trabalhar, tinha ali um aliado para conseguir melhorar. Essa preocupação, uma coisa engraçada que eu descobri, foi que essa preocupação de acompanhamento individual às vezes passa por coisas muito simples. Uma das coisas que imensa gente me referiu, que foi um bocado uma surpresa, era o facto de ele até conhecer o nome de todos os alunos, mesmo em turmas grandes. Mas, de facto, pensando um bocadinho naqueles primeiros anos, com turmas muito grandes, em que nós, alunos, pensamos que somos mais um, de facto, o professor preocupar-se connosco é logo uma coisa que nos motiva bastante. Aqui, só por piada, coloco uma cábula que encontrei de maneiras que ele tinha de ver os nomes. Tive que omitir algumas politicamente incorretas. No entanto, não resisti, isto vê-se mal, a pôr aqui um Manuel, cabelo comprido, nabo. Pronto. Espero que não esteja aqui nesta sala, mas... Isto era um bocadinho, pronto. Este bolo todo era o Miguel, digamos assim, enquanto professor. Bom, passando agora um bocadinho para como ele era enquanto investigador. De facto, a mesma paixão, e acho que, de facto, era mesmo muito apaixonado com a matemática. E acho que esta frase, que um dia eu encontrei no meio de um e-mail que ele me enviou, acho que marca isso muito mesmo. Falando de uma das suas grandes contribuições, mas são limitadas as soluções com o índice Morse limitado, ele refere, isto em 2006, que das melhores recordações que levará desta vida são as de meditar durante horas sobre esta questão absolutamente básica. Isto, quanto a mim, mostra, de facto, uma grande paixão pelo conhecimento. Bom, qual era o seu estilo enquanto investigador? Bom, esta fotografia foi uma montagem que eu fiz lá em casa de como eu imagino que seria a sua secretária. Se calhar deixa ver se a família acena que sim. De facto, a sua maneira de fazer matemática, aquilo que eu tinha ideia, é que, bom, primeiro gostava de pensar nas coisas sozinho
e só depois então falar com os outros. E, bom, sei que isto já vem de muito novo, era capaz de passar horas imerso a fazer contas, era uma maneira muito particular. A intuição vinha-lhe muito através das contas. Depois, no meio daquele caos todo, começavam a sair as pequenas ideias, mas era assim muito empenhado e bom, até um bocadinho obsessivo a fazer todas estas contas. E que matemática era esta, já agora? Falo aqui 2 ou 3 minutos, de uma forma muito geral, para quem teve um bocadinho de matemática, mas não seguiu. De que tipo de matemática é que o Miguel fazia? Já hoje ouvimos um bocadinho, mas eu vou tentar falar de uma forma mais geral sobre isso. A matemática que eu faço também, já agora, o assunto que é transversal à matemática dele e já agora à minha, é um bocadinho aquilo que se chama, como no livro que vocês já viram hoje, teoria dos pontos críticos e aplicações a equações diferenciais. Bom, a primeira pergunta que alguns devem fazer é o que é uma equação diferencial? Bom, é uma equação deste género aqui. Ou como diria o Miguel, aqui o que nós queremos saber é qual é a função f, qual é ela que resolve aquela equação aqui. Portanto, estamos à procura de um f cuja segunda derivada com sinal menos, mais ela própria ao cubo, dá sempre zero em todos os pontos. E esta teoria dos pontos críticos o que tenta fazer é, em certo tipo de problemas, bom, e já agora estas deste género não é como nas aulas de equações diferenciais em que tudo tem solução, não se conseguem saber explicitamente as soluções, o que se procura é tentar mostrar que existem, quais as propriedades que elas têm, etc. Uma das formas de o fazer é transformar este problema, isto dá para fazer em alguns casos, em achar zeros de derivada, uma coisa assim aparentemente mais simples, de umas certas funções complicadas, definidas num espaço de dimensão grande, dimensão infinita. É um espaço basicamente de funções. E portanto transforma-se, daí a teoria dos pontos críticos. Pontos críticos são zeros da derivada. Portanto, daí transformar o problema de encontrar uma solução aqui para encontrar um zero da derivada, uma função mais complicada. Claro que isto continua a ser difícil, porque para já o domínio da nossa função não é aquelas do ensino secundário ou dos primeiros anos, já tem aqui dimensão infinita. E depois, além disso, estes zeros da derivada normalmente não são mínimos ou máximos absolutos, são pontos de Cella. E, portanto, isto é muito difícil. E é aí que entra uma das suas áreas de eleição, cá está novamente o livro, que se chamavam os teoremas de enlace. Sendo bastante aldrabão, o que um teorema de enlace basicamente, é considerar neste espaço de dimensão infinita, onde nós queremos encontrar as soluções, considerar duas estruturas enlaçadas, ou seja, como dois ares assim, e deformar uma delas até tentarmos, desta forma, encontrar um ponto crítico. Isto é uma coisa mesmo explicada de uma forma muito vaga, mas que basicamente são dois conjuntos enlaçados. Esta é a outra parte da foto que eu coloquei no primeiro slide. E este cá está, é um livro que ele escreveu sobre o assunto, na altura que era tudo o que havia para saber sobre estes teoremas aqui. Já agora, falando de matemática, assim, só este é o último slide, de uma forma mais específica, aquilo que eu queria destacar como último contributo dos últimos 10 anos. E queria destacar isto porque acho que ele na última década, de facto, empenhou-se muito neste tipo de problemas. Está aqui para lerem, não vale a pena, isto é só um exemplo. E foi responsável para esta classe de problemas por desenvolver imensas técnicas que permitiram a muitos outros matemáticos perceber melhor o comportamento de soluções deste tipo de problemas. Até há pouco tempo, numa conferência internacional, estava a falar com uma matemática que trabalhou com ele nestas coisas e que me dizia que, de facto, associava muito a estes sistemas o nome do Miguel e que ele, de facto, tinha dado bons contributos. De facto, era uma coisa muito técnica, portanto, mesmo do gosto do Miguel. Por causa de opiniões como estas, e de outras, como as pessoas que falaram antes de mim, tudo matemáticos de grande nome internacional, vai-se realizar, já aqui foi falado, de amanhã, desde amanhã até sexta-feira, uma conferência internacional sobre, precisamente, a sua área de trabalho. E, de facto, tem um número bastante surpreendente para nós de participantes, o que acho que também mostra que, como o Miguel teve um grande impacto no mundo científico. Termino com poucas palavras acerca de o Miguel enquanto orientador, falando um bocadinho da minha experiência.
Não queria mais uma vez falar de características, falo só um bocadinho e depois vou sublinhar uma no fim. Da minha experiência, bom, já o apanhei quando ele também já era um matemático consolidado. Aquilo que me marcou mais foi não haver grande hierarquia entre nós. Foi, de facto, ele sabia mais que eu e estava ali para me ajudar e para me fazer crescer. E, portanto, nunca me tratou propriamente como um aluno. Em relação às aulas que dava, ao seu estilo durante as aulas, era mais reservado enquanto orientador, mas acho que era um bocadinho para dar espaço. Continuava a ser bastante exigente com prazos e objetivos, mas aquilo que queria sublinhar era, de facto, uma coisa que para mim foi muito importante, que foi motivação constante ao orientando. Para quem faz investigação sabe que uma coisa inerente a fazer investigação é um pouco, às vezes, uma angústia. Não queria se calhar falar angústia, mas é uma incerteza, porque não se sabe se as coisas vão sair, se não vão sair. E para mim foi mesmo muito importante essa motivação que ele me foi dando ao longo do meu percurso. É uma pessoa, basicamente, que diz, não, vai tudo correr bem, continua a esforçar-te, vai tudo correr bem. E como demonstração desta motivação constante, termino com um e-mail. Um e-mail que para mim foi mesmo muito importante, a dada altura da minha vida. Eu sei que normalmente não se deve ler nos slides, nas apresentações, mas acho que este caso, vou romper essas regras e gostava que lêssemos todos em conjunto. Não só porque me influenciou a mim, isso, ok, tudo bem, mas também porque eu acho que na resposta ao meu e-mail, acho que está um bocadinho das suas ideias, está um bocadinho, é um autorretrato para mim, do Miguel enquanto matemático. Bom, contando a história do e-mail, estávamos em 2006, eu estava a terminar o mestrado e, bom, como tantas outras pessoas, estava indeciso do que fazer a seguir. Será que queria mesmo ser um matemático? Será que era isto, fazer matemático? Como é que os matemáticos encontravam motivação para fazer as coisas? Então perguntei-lhe, assim um bocadinho, entrando no campo pessoal, como é que o professor Miguel encontra então motivação para fazer os seus artigos. E agora vamos ler todos a resposta e não vou dar nenhuma interpretação, cada um que interprete da maneira que quer. A resposta veio já agora, passado muito poucas horas. Bom, toda a gente faz essa pergunta em algum momento. Há algumas breves pistas de resposta, índice, como nos livros de matemática com exercícios. Não é preciso sair do século XX para ler e perceber o que a matemática e a física fizeram para a humanidade naquelas décadas. É extraordinário. Matemática da mais pura possível, mas de onde? Incrivelmente aplicada. Quando se tem essa visão do fluxo da história, é com orgulho que uma pessoa se sente a contribuir para ela. A matemática aplica-se a tudo. O mesmo não se pode dizer de muitas outras ciências. De alguma, é realmente universal. Isso é um lugar comum, mas é uma experiência marcante ouvir um craque, daquele topo de mundial, dar uma perspectiva moderna da matemática. A sua aplicação motiva muita gente, embora confesse não a mim. No entanto, fico contente por não sermos todos iguais. Essas diferenças de sensibilidades fazem a força da humanidade. Certo, este tipo de reflexões leva a posições extremas. Há quem diga que a matemática deveria ficar reservada a uma centena de craques. Mas, na minha opinião, isso é sobrevalorizar a capacidade dos eleitos, os quais necessitam de um movimento, de uma vida científica estimulante e desafiadora à volta deles. E é também uma visão muito parcial da história das ciências. Há também uma questão de atitude que muda com o tempo. A grande diferença é que o aluno está habituado, pelas características do sistema de ensino, a encontrar problemas já mais ou menos mastigados, o que às vezes pode desmotivar. O sénior está habituado a morder problemas crus, cujo interior esconde por vezes surpresas totalmente inesperadas. E não há maior motivação para qualquer trabalho do que a inquietação e a dúvida constantes. É a grande diferença entre investigação e mero ensino. Uns produzem, outros apenas consomem. Tudo parece fácil quando já está feito. E quando é possível compartilhar esse trabalho com outros cientistas, entusiasmados, abertos e, à falta de melhor palavra, simpáticos, isso é o melhor dos mundos. Não é, portanto, uma motivação para fazer os artigos. A escrita é, aliás, sempre sofrida, como já sabem muito bem. É outra coisa. E depois há o maior dos lugares comuns, a questão mais subjetiva de todas. Há uma beleza nos conceitos matemáticos que se aprecia ou não. Um pouco como a música, por exemplo. Uns têm mais ouvidos do que outros. Ou melhor, nas relações, por vezes surpreendentes, entre os conceitos matemáticos.
E, para as pessoas sensíveis às questões do ensino da matemática, há um último aspecto que para mim é decisivo. Recordo-me das simpáticas palavras de alguém sobre a minha habilidade para contar histórias. Mas, Hugo, o difícil não é contar histórias, apanha-se-lhe facilmente o jeito. O difícil é histórias para contar. Bom, termino com este slide, que merece se calhar um minuto de explicação. Chegou-me às mãos, há pouco tempo, um diário que o Miguel escreveu quando estava a começar a carreira. Um diário durante o seu doutoramento, em que ele, como escrevia na introdução, era um diário de batalha contra o grau do professor doutor. E, de facto, era mesmo uma batalha. E esse caderninho era do Batman. E, tal como em muitos livros do Batman e filmes, se termina projetando o símbolo do Batman para nos dizer que o Batman é muito mais que uma pessoa, é o que representa, achei que, como homenagem, projetaria também o símbolo do Matt Mickey. Obrigado, mas, sobretudo, obrigado, Miguel. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então agradecemos outra vez. Desculpem lá, mas isto é o problema dos AMAC. Depois tem que se mudar. A intervenção será da Ana Ruta Domingos, que foi, já agora, minha aluna e aluna do Miguel, aluna como orientanda, fez o doutoramento com orientação do Miguel Ramos e colaborou com o Miguel até muito recentemente. E está numa situação privilegiada para nos falar de alguns aspectos da atividade do Miguel nesta escola, que provavelmente merece a pena também recordar. Então ela vai falar sobre outras matemáticas de alfa a setembro. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, manifesto o meu contentamento por estarmos todos aqui hoje juntos nesta merecida homenagem ao Miguel e agradeço a todos que comigo colaboraram com uma fotografia, contando uma história, algum material ou, sobretudo, com conversas que, embora saudosas, muito agradáveis, nos trouxeram nesses momentos um pouco do Miguel e me ajudaram então a construir esta palestra que intitulei Outras Matemáticas de Alfa a Setembro. Ora, o trabalho de um docente universitário pode ser considerado como um DID, Docência, Investigação e Divulgação. Ora, para se fazer investigação, para se ensinar ou para se fazer divulgação da matemática é preciso habilidade, talento. E não é muito comum, embora sejam talentos diferentes, e não é muito comum encontrar um matemático que conjugue estas três competências a um nível de qualidade elevado, como era o caso do Miguel. O Miguel, como foi já referido pelo Hugo, era um matemático completo e que desenvolveu atividades a estes três níveis com muita competência. O meu primeiro contacto com o Miguel foi a nível da investigação. O Miguel foi meu orientador de mestrado e de doutoramento. Também colaborámos a nível do ensino. Eu fui sua assistente em várias cadeiras de que era regente e também
em cadeiras regidas por outros colegas, o que acabou também por acontecer no último semestre em que deu aulas, no segundo semestre de 2011-2012. E também, de alguma maneira, colaborámos a nível da divulgação. O Miguel trabalhou muito, produziu muito nestas três atividades e fê-lo sempre com muito engenho e arte. Ora, qualquer pessoa que tenha trabalhado com o Miguel facilmente identifica 5 adjetivos que lhe podem ser atribuídos. O rigor, que já foi falado em tudo o que fazia, nos seus trabalhos, na maneira como dava aulas, como escrevia, a sua alegria, com que nos transmitia a matemática e com que nos fazia também gostar de tudo o que, todos os assuntos com que nos presenteava. A minúcia no seu trabalho, na forma até como corrigia os textos que lia, seja de quem fosse de um aluno, fosse de um colega que lhe desse uma primeira versão de um livro, era sempre, tínhamos a certeza que ele ia do princípio ao fim, corrigia todas as vírgulas, todos os pontos eram verificados. A organização, quer a nível do seu método de trabalho, quer a nível da gestão, que também trabalhou, e a simpatia que espalhava por todo o lado. Ora, em ciência e na matemática em particular, identificam-se e estudam-se padrões. E quando fiz a preparação desta palestra, encontrei um padrão no Miguel associado ao número 5. E então escolhi falar sobre 5 temas: a matemática radical, a matemática alfa, a matemática nas escolas, a matemática em setembro e a matemática sem limites. As 2 primeiras têm a assinatura do Miguel no que à Conceição diz respeito e foram precursoras de outras do género, como são a matemática sem limites e a matemática em setembro. Ora, o ano 2000 foi proclamado pela União Mundial Internacional da Matemática como sendo o Ano Mundial da Matemática. E foram identificados 3 objetivos. O primeiro dizia respeito à investigação, identificar os grandes desafios da matemática para o século XXI. O segundo centrou-se no âmbito educativo, promover a cooperação internacional de modo a desenvolver a matemática nos países mais atrasados. E o terceiro centrou-se ao nível da divulgação. O Miguel, no ano de 1999-2000, integrava a Comissão Executiva do Departamento e recebeu do então Presidente, o professor Fernando Conceição e Silva, que coincidentemente é o atual Presidente também do nosso Departamento, recebeu então a incumbência de pensar em alguma iniciativa com que o Departamento se pudesse associar nestas comemorações do Ano Mundial da Matemática. Surge então 2000 Matemática Radical. Neste slide vemos o panfleto de divulgação deste evento. Este evento foi um ciclo de 25 palestras subordinadas a problemas abertos em matemática, que decorria às quintas-feiras à 1h, nesta faculdade, quando havia um horário comum a todos os alunos. E, como já disse, teve a concepção do Miguel, tinha o apoio do secretariado do DM, em particular da Dona Conceição Feteira, e, como ele sublinhou, a preciosa ajuda dos alunos que integravam a comissão de curso. O Miguel intitulou estes momentos como um bom momento de ouvir matemática. Foi uma iniciativa nova no departamento, nunca se tinha feito nada disso e, portanto, havia alguma expectativa sobre como é que isto iria surtir. Temos aqui 2 fotografias, uma de casa cheia e a outra que foi a quarta sessão do professor Carlos Sarrico. Mas vamos ver então, nas palavras do Miguel, como era o funcionamento destas palestras. Início, 13. Fim, 13h30 aproximadamente. Duração esperada, 2000 segundos.
Após a comunicação, eu levanto-me e pergunto-me se há dúvidas, comentários, observações. Costuma haver uma ou outra intervenção de alguém. Sei que os alunos teriam perguntas para fazer, mas têm tendência para se acanharem. O ambiente é descontraído. Na última vez meti-me com a Hilda, mas essa conjetura não é facílima de demonstrar. E ela, é? Olha, demonstra tu. Risos dos alunos. Bom, de facto havia um ambiente descontraído e isso foi patente no panfleto de divulgação em que o Miguel incluiu que era permitido consumir uma refeição desde que leve. Ora, o número de participantes variou ao longo do tempo. Começou com 58, mas foi crescendo e chegou aos 218. É de salientar que, no total, tivemos mais de 500 mil de participantes neste ciclo de conferências. E os mais participativos, aqueles que assistiram a mais de 10 palestras, que foram 150 pessoas, receberam então um diploma como este que veem no slide. Bom, e dos cinco objetivos, o Miguel identificou 5 objetivos para estas palestras. O primeiro era proporcionar um momento divertido e agradável, em torno da matemática, claro, mostrar as dúvidas e angústias com que um matemático vive o seu dia-a-dia e depois também pôr, mais especificamente para os alunos, mostrar o que os espera, pôr lá o bichinho do investigador, para o ensino, motivá-los para a matemática, para que eles saibam motivar os seus alunos, mostrar como é importante dominar a matemática sólida. E, por fim, cada palestra deve girar à volta de um problema concreto, a menos que o problema aberto seja justamente a formulação do assunto. Mas o Miguel, neste ciclo de palestras 2000 Matemática Radical, não pôs apenas em evidência a sua competência de organizador, mas também de divulgador, na medida em que foi ele o primeiro a dar a palestra. A sua palestra intitulou-se Expoentes Críticos e o Teorema de Liouville, e com aquele jeitinho de falar de coisas difíceis como fossem fáceis, o Miguel foi conquistando o público muito rapidamente. E dos aspectos positivos a destacar, o Miguel, mais uma vez, destaca 5 aspectos. O bom nível científico das palestras, a boa afluência do público, o cumprimento estrito do programa, o grande envolvimento dos alunos e a boa publicidade que o evento teve. Relativamente ao cumprimento, o Miguel era uma pessoa extremamente cumpridora, quer a nível dos tempos, como dos programas, como de tudo, e há uma história em relação ao cumprimento deste programa de palestras, em que, já na reta final, a 23ª palestra devia ter sido dada pelo Luís Sanches, que a preparou, mas estava muito constipado, ficou muito doente e, na véspera à noite, percebeu que não estava em condições de dar a palestra. Então, o Miguel pegou nos slides que o Luís Sanches tinha e ele próprio deu, no dia seguinte, a palestra, dizendo: a matemática não pode parar. Todos os textos das palestras foram compilados num dos livros dos textos de matemática do nosso departamento, é o número 16, editado pelo Miguel e também pelo Jorge Nuno e pelo Luís Trabucho. Agora vou mudar para a matemática alfa, que foi preparada em 5 edições. E a matemática alfa foi um curso dirigido a alunos do 11º e do 12º ano, um curso sobre problemas e desafios da matemática, em que o objetivo era rever, consolidar e reforçar a matemática do secundário, de modo a que os alunos pudessem ter uma preparação diferente ao ingressarem na faculdade. A matemática, os alunos eram divididos em turmas, o curso decorreu durante 10 dias, portanto 2 semanas, só da parte da manhã havia 2 aulas, cada uma de 90 minutos, com um intervalo no meio. Nestas fotografias podemos observar na de cima uma das aulas e nas 2 de baixo
o último dia de convívio, onde na da esquerda vemos o Miguel a falar com os alunos e na da direita vemos a professora Maria João Gouveia, que foi uma das pessoas que colaborou também na concepção desta matemática alfa, dando uma ajudinha, aquela que o Miguel deixava dar. E depois, noutras edições, houve outros colegas, como a Teresa Faria e o Pedro Freitas, que também colaboraram nas aulas. E de que é que falavam na matemática alfa? Temos aqui uma lista com vários temas e, mais uma vez, se destacam 5 áreas abordadas: a álgebra, a análise, a geometria, as probabilidades e a teoria de números. Os alunos destacaram 2 temas como sendo os seus preferidos: o problema de Monty Hall, que é um problema que voltarei mais tarde, e como se persegue um submarino. O problema de como se persegue um submarino é um problema que faz parte de um grupo de problemas que se chama curvas de perseguição, que são modeladas por equações diferenciais. As equações diferenciais é um assunto que só é abordado no 2º ano da licenciatura da matemática. E os alunos que frequentaram este curso eram alunos do 11º e do 12º ano. Portanto, não sabiam resolver equações diferenciais. Mas o Miguel também não os pôs a resolver equações diferenciais. O Miguel sabia e tinha o talento para desmontar a matemática mais sofisticada por trás de um problema, para poder levar a vários públicos, nomeadamente construir um problema para alunos do 11º e do 12º ano apenas com a matemática que eles conheciam. E isso é, de facto, um talento. No final, os alunos preencheram um inquérito, do qual vou ler 2 opiniões. A primeira diz: na minha opinião, o curso foi bem elaborado. Estes cursos são importantes porque ajudam a criar novas perspectivas sobre a grande arte chamada matemática. Só tenho pena de não existirem mais cursos destes, contudo, adorei o curso. O segundo comentário: o curso foi excelente e correspondeu inteiramente às minhas expectativas. Penso que, de futuro, este curso poderia ser mais longo, talvez 3 semanas. Assim, talvez se pudesse abordar outros temas também de grande interesse em matemática. Os alunos, no final, recebiam um diploma, mas na primeira edição também os professores receberam uma autorização para poderem replicar a experiência. A professora Maria João Gouveia também recebeu, tenho aqui uma cópia do professor Miguel Ramos, que diz: os alunos abaixo assinados, primeiras vítimas do curso de verão Matemática Alfa, blá, 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 certificam que o professor Dr. Miguel Ramos está autorizado a replicar esta experiência no próximo ano letivo. Ora, de facto, estas iniciativas criam laços dos alunos com a faculdade, com o departamento em particular, e o seu sucesso deve-se, sobretudo, à entrega genuína dos docentes e também à forma como contagiam, por vezes, o pessoal não docente, que acaba por dar uma grande ajuda. E o Miguel assim o era. Tinha uma entrega muito grande, tinha um grande gosto por tudo isto e contagiava todos com o seu gosto. E, a propósito, para além do gosto e de dizerem que quem corre por gosto não cansa, mas todas estas atividades dão muito trabalho e o Miguel dizia, exigem o envolvimento constante de um responsável atento a todos os detalhes de execução. Ora, o nosso departamento, o Departamento de Matemática, tem uma bolsa de palestras e atividades em que alguns dos professores voluntariamente vão às escolas básicas e secundárias levar um pouco da matemática. E o Miguel era um dos professores que integrava essa bolsa de palestras. Neste slide escolhi um cartoon de um autor belga por duas razões. Uma, para evocar a relação que o Miguel teve com a Bélgica, não só a nível profissional, mas como também a nível familiar. E, a propósito, muitas das coisas que nós vimos por aqui tiveram também sempre o apoio da Beatriz, fazendo os panfletos, fazendo os diplomas, mostrando, mais uma vez, que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E a outra razão
é o facto, a ironia com que o chá do Philippe Geluc nos fala sobre o uso e abuso das calculadoras no ensino matemático e que contrasta com a matemática interessante que o Miguel levava. Então, o que diz o chá? Diz que, sim, é possível iniciar uma criança no cálculo mental através de calculadoras eletrónicas. 2 calculadoras eletrónicas mais 3 calculadoras eletrónicas dá 5 calculadoras eletrónicas. E no final ainda o vemos a verificar as contas na calculadora eletrónica. Ora, neste slide estão listadas algumas das palestras com que o Miguel beneficiava todas as escolas por onde passou, quer particulares, quer oficiais. Destaco 2, a investigação científica em matemática, que irei falar mais tarde, e a matemática nos concursos de televisão. A matemática nos concursos de televisão tem o mesmo tema de dos assuntos trabalhado na escola Matemática Alfa que eu disse que iria falar mais tarde, que é o problema de Monty Hall. Era um problema, esta é a única parte de matemática que eu vou falar, em que era um problema relativo a um concurso de televisão dos anos 70 nos Estados Unidos e o apresentador chamava-se Monty Hall. Então, no final de um concurso, um concorrente tinha perante si 3 portas e atrás dessas portas está um prémio e nas outras 2 está uma cabra em cada uma delas. E o apresentador pede para escolher uma das portas. Escolhida a porta, portanto, vemos aqui. Bom, em cada um dos slides vemos então as 3 possibilidades que podem acontecer perante a escolha do concorrente. Escolhida a porta, o apresentador, que sabe obviamente onde está o prémio, abre uma das outras portas, a que não contém o prémio, e pergunta ao concorrente se quer mudar a sua escolha inicial. E a matemática é que dá resposta a este problema, dizendo que se aumenta ou não as probabilidades de ganhar o prémio se mudar a sua opção. E este era um dos assuntos, então, que era tratado. Este slide foge um bocadinho às matemáticas de que estou a falar, mas ilustra mais uma vez o 5, em que o Miguel estruturava muitas das suas apresentações e escolhas. É relativamente à Escola Diagonal, que pertence ao programa Novos Talentos em Matemática, de que o Hugo já falou, e que é um programa da Gulbenkian, que é coordenada por vários professores de várias universidades, do Porto, Coimbra, Técnico e também da nossa, através do professor Orlando Neto. E temos então aqui 5 lições e, como podemos ver, a última chama-se Como Perseguir um Submarino. Mais uma vez, está patente a capacidade que o Miguel tem de, com o mesmo assunto, falar para vários públicos diferentes, usando matemática mais ou menos sofisticada para os resolver. A fotografia não é alusiva à data em que ele deu o curso, que foi em setembro de 2007, mas é uma fotografia onde podemos ver o Miguel na primeira linha, num ano em que foi tutor, o ano 2002, em que foi tutor do Hugo Tavares, e podemos ver o Hugo um pouquinho mais novo na segunda linha, atrás do Miguel. Mas o Miguel, para além de organizar e de criar vários eventos, tinha também a generosidade de participar e colaborar com os colegas que tinham outras iniciativas. Assim o foi, a Matemática em Setembro foi um curso que podemos dizer que, de alguma maneira, foi parecido com a Matemática Alfa criada pelo Miguel, foi coordenada pela professora Ana Cristina Barroso, pela professora Helena Cecinando e por mim própria. Para além das aulas, havia outro tipo de módulos onde os alunos podiam contactar com outras facetas da matemática para além das contas e dos raciocínios, e a sua palestra à investigação científica em matemática vinha mesmo a calhar. Mais uma vez, esta palestra estava estruturada em 5 partes. A primeira dizia respeito à matemática do século XXI, onde o Miguel explicava que os artigos são publicados em várias revistas e que no século XXI
estão em enorme expansão, assim como os temas, as categorias da matemática. Depois falava um bocadinho sobre a matemática em Portugal, falava sobre o número de matemáticos ativos, em que ele dizia que talvez se devesse centrar nos 200. E depois foi falando sobre também a empregabilidade, um assunto que foi mudando ao longo dos tempos. O terceiro ponto era sobre o manual de sobrevivência de um matemático, onde o Miguel referia a importância da boa formação de base, onde referia a importância dos alunos irem às aulas e de aproveitarem o máximo o facto de terem professores a ajudá-los numa altura em que estão na sua formação. Falava também sobre a importância de saber línguas para poder comunicar com matemáticos de outros países. Referia sempre a literatura, referia muito a persistência e a paciência, que são características que um matemático deve ter. Depois falava também da integridade moral, da humildade e sublinhava que era importante que as pessoas tivessem interesses vários, entre os quais, por exemplo, a música, que já sabemos que que o Miguel gostava muito. E a propósito da música, há uma história engraçada. O Miguel gostava muito de música brasileira e, em particular, do Caetano Veloso. E então, um dia, ele ofereceu a sua tese de doutoramento ao Caetano Veloso. O quarto ponto era relativo ao tipo de problemas que os matemáticos estudam. Referia vários problemas e depois terminava a explicar como é o dia-a-dia de um matemático, onde ele, com o gosto pelas siglas, daí eu ter escolhido também o meu primeiro slide com uma sigla, o dia do matemático é um CLP, conversar, ler e pensar. E obviamente que neste pensar estão incluídas muitas contas que o matemático faz e o Miguel, em particular, fazia muitas. Depois falava também sobre o estado de alma que um matemático tem. Passa por variadas situações, entre a euforia e o desânimo, entre a rotina e a grande concentração, entre grandes certezas e grandes dúvidas, mas dizia que, no mínimo, é estimulante. E enquanto falava, podemos ver aqui algumas das fotografias em que se consegue perceber, de alguma maneira, o entusiasmo e a entrega com que ele nos falava de matemática e podemos ver também a sua audiência interessada no que ele está a dizer. E a partir de 2009 ele passou a incluir um post que o Hugo pôs no seu blog quando esteve em Itália e dizia: sei que tenho jeito para a matemática, mas esta vida é muito dura. Quando se resolve uma questão, tem-se de facto uma sensação indescritível. Aquilo é nosso, é o fruto do que nós pensamos. Mas para lá se chegar é preciso passar por tanta desilusão. Ainda sou demasiado impaciente e inseguro para ter confiança que vou ser capaz. Ainda sofro demasiado, angustiado, antes de saber se as coisas funcionam ou não. Pergunto-me se será sempre assim. E o Miguel dava a resposta: sim. Pronto, Hugo, agora já sabes. E, invariavelmente, as respostas do inquérito que foi passado ao aluno sobre a investigação científica em matemática foram quase todas no muito interessante, tendo havido algumas no interessante. Também a Matemática Sem Limites foi outra das iniciativas em que o Miguel colaborou. Foi um ciclo de palestras organizado pela Adelaide Carreira, pela Gracinda Gomes, pelo Jorge Buesco e pelo Alessandro Margheri, onde o Miguel nos falou sobre a regra e a exceção em algumas situações em matemáticas. Quantas? 5, claro. Contou-nos 5 histórias de matemática. A primeira sobre os números que não são frações. A segunda era sobre os polinómios que não são resolúveis por radicais. A terceira sobre funções elementares que não têm primitivo elementar. A quarta era sobre a distribuição normal. E a quinta sobre as funções contínuas em todos os pontos que não são diferenciáveis em ponto nenhum. E
E, quase a terminar, sobre todas estas atividades de alface tempo, passando pela matemática sem limites, matemática radical e pelas escolas, gostaria de ler então uma parte do relatório da matemática radical, que diz o seguinte: menciono que me parece que iniciativas similares são benéficas para alunos e salutares para os docentes. Ainda assim, está por resolver o problema da capacidade de um corpo docente do departamento conseguir conciliar as exigências de trabalho científico com a disponibilidade para se ocuparem destas tarefas, em ideias, manipulação de novas tecnologias e tempo. E irei terminar com um poema que recitávamos algumas partes frequentemente, relativamente ao facto dos resultados que nós temos em matemática não serem sempre os que nós gostaríamos de ter, porque a opção por determinadas hipóteses obrigam-nos a abdicar de resultados mais fortes, enfim, sob as concessões que nós temos que fazer na matemática e na vida em geral. E chama-se o das quinas. Os deuses vendem quando dão, compra-se glória com desgraça, ai dos felizes porque são só o que passa. Basta quem basta o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu, assim o opôs à natureza e filho o ungiu. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por alguma questão? Então vamos agradecer novamente. E agora perguntaria se alguém na assistência quer fazer alguma intervenção. Sim. Sim, está aqui. Agora vais fazer falar as duas físicas. Sim. Temos para terminar as intervenções previstas. Intervenção de Ana Herói e de Ana Simões. Então, sem rato é que eu não vou lá. Quem é que me ajuda? Ajuda-me aqui, assim, para estar. Podia ter fechado isto, desculpa. Não. Faz no skate. Isso. Não tenho rato. Eu peço desculpa, mas estou sem rato. Então. Ok. Muito boa tarde. Eu não sou do Departamento de Matemática e, portanto, é talvez diferente este testemunho que eu vou aqui dar, que tem a ver com recordações do centenário da Faculdade de Ciências, em que eu estive diretamente envolvida com o Miguel. Eu conheci, de facto, o Miguel como colega de outro departamento, diferente do meu, na faculdade, e percebi há muitos anos que era muito fácil conversar com o Miguel, interessante conversar, e era fácil conversar questões interdepartamentais. Não é simples conversar questões interdepartamentais aqui na faculdade.
De qualquer modo, não sendo a minha área de atividade a matemática, eu nunca interatuei com ele do ponto de vista científico, no sentido mais estrito, mas acompanhei muitas das atividades ligadas à divulgação científica na área da matemática. Lembro-me muito bem da matemática radical, que eu fui a muitas sessões da matemática radical, e fiquei na altura muito impressionada com o Miguel. Achei que era uma pessoa interessantíssima, pensei que seria muito interessante colaborar com ele, não teria talvez oportunidade. Percebi uma coisa que me chamou a atenção, ele tinha muito respeito pelo interlocutor, ouvia as pessoas com muita atenção e era muito amado pelos alunos. Bom, mas de facto eu não interatuei com ele muito nessa altura. Em 2008, eu já não me lembro bem da data, eu estava à frente dos museus da Politécnica, tivemos uma longa conversa a propósito de um convite que o Nuno Guimarães, na altura era diretor da faculdade, lhe tinha feito para ele ser comissário das comemorações da Faculdade de Ciências, dos 100 anos da faculdade, em 2011. Foi uma conversa muitíssimo interessante, começámos logo a pôr ideias em cima da mesa, eu fiquei muito contente, encorajei-o muito para ele aceitar esse lugar, que de facto ele aceitou. Mas durante muito tempo não tornei a interatuar com ele. No final de 2010, mais de 2 anos depois, eu fui abordada pelo Pinto Paixão, diretor da faculdade, para me juntar ao Miguel e fazer equipa com ele para a concretização das comemorações do centenário. Muitas ideias já se tinham delineado, havia muita coisa que já estava feita, mas, contudo, enfim, a terrível doença que se tinha declarado e tinha impossibilitado o desenvolvimento e a concretização de muitas coisas que estavam pensadas. E foi assim que, em janeiro de 2011, começámos a trabalhar em conjunto, de uma forma muito, muito próxima e muito, muito intensa. Uma colaboração que durou continuadamente até abril de 2012. Apesar de ter sido menos de 1 ano e meio, este relacionamento com o Miguel marcou-me profundamente. Com uma rotina de total normalidade, com uma boa disposição e uma disponibilidade absolutamente invulgares, trabalhámos ao ritmo das sessões da quimioterapia, organizando as reuniões de acordo com o calendário possível, decidíamos sempre tudo em conjunto, telefones, e-mails, o que seja. Eu tenho centenas, milhares de e-mails trocados com o Miguel nessa altura. Todas as tarefas que o Miguel fazia, mesmo as mais importantes, as menos importantes e as mais aborrecidas, eram feitas com um enorme cuidado, com um grande respeito pela opinião das pessoas envolvidas, sejam as pessoas quem fossem, num fantástico jogo de equipe. De facto, as características que foram aqui apontadas, de rigor, de alegria, de minúcia, de organização e simpatia, estão cá todas. Foi isso que eu senti, foi isso que eu experimentei neste jogo de equipe. Nós estávamos a cerca de 3 meses da celebração do 19 de Abril. Era preciso andar muito depressa, com muita calma, mas muita clarividência e capacidade de decisão. O Miguel funcionava com a determinação de fazer as coisas acontecer. A sua personalidade, o grande calor humano que emanava do seu relacionamento, bem como um sentido de humor absolutamente notável, tornava as coisas complicadas muito fáceis. Na realidade, as ideias tinham sido amadurecidas, houve sempre o apoio excelente do grupo de comunicação, em particular da Beatriz. 3 meses pode ser uma eternidade quando vivida intensamente, e foi isso que aconteceu. Com algum arrojo, inventámos a homenagem aos professores cientistas neste anfiteatro, a partir do livro das memórias que existia. Esta galeria de imagens
à qual hoje juntamos o retrato do Miguel. Eu devo dizer que não foi evidente, quando nós fomos à direção propor o que íamos fazer, não foi evidente. Aliás, muitas das coisas que nós propusemos não foram logo evidentes, mas o Miguel era determinado. Com algum pragmatismo, concretizou-se a tabela periódica na entrada do C6. A tabela era para ser muito mais sofisticada, mas não foi possível. Naturalmente, com uma grande ajuda dos colegas do Departamento de Química e Bioquímica. 2011 era também o Ano Internacional da Química. Foi com esforço que se planeou a sessão do 19 de Abril. Esta sessão do 19 de Abril, nesta sala cheia, temos o Pinto Paixão a dar no início da sessão, estava previsto que o Miguel faria uma apresentação. O Miguel preparou meticulosamente esta apresentação, sem ter a certeza, até ao dia, se a conseguia fazer. Iria depender de como ele estivesse. Eu acho isto notável. Mas embora com um plano B, o que descansou o Miguel, nós tínhamos sempre um plano B, mas nunca foi preciso. Mas tínhamos, era para descansar. Acreditámos sempre que isso ia acontecer. E aconteceu. Quem não se lembra da maneira engraçada como ele começou, citando essa de Queiroz, ou da graça de referir a faculdade como é SUP 1 mais 2 mais 3, a palestra do Miguel está online no YouTube, vale a pena ouvir outra vez. Evidentemente, uma sessão que tinha que incluir música, está aqui um piano, tinha que ser, não podia deixar de ser. Conseguimos, de facto, organizar uma sessão que estava muito, muito cheia e em que o ponto alto foi, seguramente, esta palestra que o Miguel fez, em que deu, no fundo, a história da faculdade, os 100 anos que se celebravam. Eu descobri, porque eu não conhecia o Miguel de perto, que ele era um amante da música, que ouvia muita música clássica, estava sempre música de fundo quando eu falava ao telefone com ele, que relia clássicos portugueses, era uma coisa que lhe dava muito prazer, penso eu, pelo menos naquela altura, que tocava regularmente viola e que apreciava um dia bem passado a tocar viola com amigos, o que até chegámos a fazer. Percebi também que tinha um relacionamento muito forte com as filhas e um grande orgulho nelas. A Sara, a Alice, a Matilde, que se preocupava muito com elas, mas pareceu muito exigente. Não sei se era. No final da primavera, o Miguel melhorou um bocadinho. Ganhámos ânimo para avançar. A corrida da ciência era agora o grande desafio. Da velha Escola Politécnica à nova Faculdade de Ciências, 7 km. Não era bem uma distância que ele gostasse, porque ele era corredor à séria, ele queria pelo menos 10. Mas, enfim, era significativo em termos do centenário da faculdade. Organizar a corrida com todos os seus detalhes e, sobretudo, participar nela, era um objetivo muito claro do Miguel. E, de novo, aconteceu. Confesso que eu nunca acreditei que fosse possível a participação do Miguel. Mas, mais uma vez, ele surpreendeu-nos a todos. E participou mesmo. Não só correu, como chegou nos lugares da frente. E ainda conseguiu ir-se mudar a correr para depois anunciar os prémios e quem tinha ganho, assumindo completamente a liderança da corrida. Eu penso que foi notável, absolutamente fantástico. Eu confesso que estava muito apreensiva com a corrida, mas a força e a vontade de participar era sempre superior. A corrida deu muito trabalho a fazer, foi de facto uma coisa fantástica. Infelizmente ele já não pôde participar na versão de 2012. Eu espero que em 2014 que nós possamos retomar
esta iniciativa da corrida da ciência, que foi uma coisa muito, muito acarinhada e que foi muito interessante. Ora bem, outra atividade em que o Miguel se envolveu imenso foi o Passeio da Ciência. Esta atividade foi muito acarinhada por o Miguel. Ele achava muito importante saber e dar a conhecer a todas as pessoas o que se fazia na escola, o que de ciência se fazia na escola. Com uma paciência que ninguém tem, o Miguel falou com todos os responsáveis de todos os grupos de investigação, grandes, pequenos, laboratórios associados, o que seja, todas as vezes que foi preciso. Foram horas infinitas, até conseguir coligir uma informação que fosse possível ser organizada de uma forma coerente. Nada evidente numa escola tão diversificada como a nossa. Mas o Miguel, que acreditava no projeto, funcionou como se tivesse todo o tempo do mundo. E quando se metia numa coisa, fazia, e fazia bem. E, de facto, depois de termos a informação toda coligida, não foi também evidente conseguirmos a autorização do diretor, o subdiretor neste caso, ele já falou nisso há bocado, para conseguir, depois do esforço todo, poder aplicar os painéis, também não foi evidente. Mas, de novo, Miguel era persistente, eu também ajudei um bocadinho, e lá se colou o Passeio da Ciência, e no fundo é qualquer coisa que vai perdurar e que vai ficar, e que tem o mérito, a meu ver, incrível, de pela primeira vez estar, no fundo, compilada toda a informação dos grupos de investigação que existem na faculdade. Faltava ainda mais um projeto, o último, as novas memórias dos professores cientistas, que terminou só em abril de 2012, mas sobre esse projeto falará a nossa colega Ana Simões. Eu termino dizendo que foi um enorme privilégio ter tido a oportunidade de trabalhar de perto com o Miguel. Foi uma lição de vida. O Miguel foi mesmo, acima de tudo, uma pessoa absolutamente excepcional, que eu não esquecerei nunca. Muito obrigada. Eu também não sou do Departamento de Matemática, também já não sou do Departamento de Física há uns tempos, e, portanto, venho agora, no tempo que nos resta, falar do meu relacionamento, que também foi tardio, mas muito intenso, com o Miguel, levando-vos para a parte, precisamente, que conduziu à preparação das novas memórias de professores cientistas e, no fundo, a um passeio pela história que fiz em conjunto com o Miguel. Na verdade, portanto, venho, no fundo, partilhar convosco alguns dos momentos em torno da história da Faculdade de Ciências que eu passei com o Miguel, que conheci também, como a Ana Herói, intensamente durante, enfim, pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, quando ele já estava doente, e com quem trabalhei intensamente, como eu imagino, no fundo, por todas as palestras que nós já ouvimos hoje, percebeu-se que trabalhar com o Miguel queria dizer trabalhar sempre intensamente, no sentido de trabalhar com alma. Portanto, antes disso eu tinha o conhecido de me cruzar com ele, enfim, um pouco conheci-o como nós, infelizmente, conhecemos a grande maioria dos nossos colegas da faculdade. Cruzamos com eles, vamos a reuniões, enfim, participamos em variadas atividades, mas, portanto, foi mesmo, portanto, este conhecimento mais verdadeiro, mais profundo, aconteceu no contexto da coordenação das comemorações do centenário da FECUL, que ele assumiu a convite do professor Paixão, e depois quando decidimos avançar com todo o processo que conduziu, portanto, ao livro cuja capa está aqui, As Novas Memórias de Professores Cientistas, que deu sequência às memórias de professores cientistas que já tinham sido publicadas por ocasião dos 90 anos da faculdade. A partir daí, tivemos imensas conversas sobre a história da Faculdade de Ciências, sobre a história das ciências em Portugal,
sobre a vida da faculdade, das instituições do ensino superior em geral, tanto no passado como no presente, da avaliação de docente que se avizinhava nessa altura, dos seus prós e contras. Lembro-me dele falar das discussões acesas que tinha com o irmão sobre a questão, precisamente este processo que estava atrasado na faculdade. Enfim, encontros, conversas, trocas de mails, visitas às instalações da TVM Designers, que foi a equipa que nos acompanhou na feitura deste livro, um memorável almoço em casa da Ana Heiró, em Colares, com direito a ouvir o Miguel a cantar e tocar. Foram tudo encontros que se foram sucedendo durante quase 2 anos, com grande intensidade, durante todo o ano 2011 e a primeira metade de 2012. As primeiras trocas de impressões que eu tive com o Miguel no contexto das celebrações do centenário da FECUL começaram em torno das suas deambulações históricas. Quando o Miguel vestiu, no fundo, a camisola de historiador, com determinação e humildade, para mergulhar no passado da Faculdade de Ciências e preparar o texto magnífico. Já vimos aqui imagens, portanto, do Miguel a falar, não estava a ler, estava a falar, o texto que prepararia para as comemorações do centenário da Faculdade, em 19 de abril de 2011, que cativou a audiência, as pessoas riram-se, bateram palmas, foi extremamente, e começou pela citação do Essa de Queiroz, como a Ana Heiró já mencionou. Mas no começo desse processo que levou, portanto, à preparação desse documento, ele começou por querer saber quem tinham sido os diretores da faculdade, desde o primeiro diretor, em 1911, até ao presente. Bem, portanto, estas conversas começaram em princípios de fevereiro de 2011 e, na altura, num desses primeiros encontros, ele dizia-me desconsolado que só tinha encontrado um nome, o João Almeida Lima, um dos diretores da faculdade, que foi, aliás, o segundo reitor também da Universidade de Lisboa. Eu, assim, comecei a dizer-lhe quais eram os nomes dos diretores que eu conhecia, mas, como não sabia, enfim, de cor, nem tinha a listagem exaustiva de todos eles, sugerir-lhe fontes e qual a localização em que elas poderiam ser encontradas. Poucos dias depois, foram muito poucos dias depois, o Miguel já tinha passado umas longas horas na biblioteca da Reitoria da Universidade de Lisboa e já tinha juntado ao primeiro nome mais 12, mas ainda não estavam completos, claro. Depois começámos a conversar longamente. O Miguel vinha muitas vezes, passava muitas vezes pelo meu gabinete para conversar sobre a história da faculdade, porque precisamente para se preparar para essa apresentação de dia 19 de abril, ele queria saber muitas coisas para além daquilo que iria utilizar. Eu, nessa altura, tinha acabado de preparar com os colegas um capítulo de um livro que viria sobre a história da Faculdade de Ciências, precisamente, que viria a integrar um dos volumes comemorativos do centenário da Universidade de Lisboa. Passei-lhe para as mãos e, muito rapidamente, o Miguel começou a comentá-lo. E eu, a partir daqui, vou fazer uma série de citações, de trocas de e-mails, felizmente tenho todos esses mails, que permitem acompanhar melhor todo este percurso. Ele, a propósito disso, no dia 8 de fevereiro de 2011, dizia ao Miguel: gostei bastante, mas gostaria de ter visto mais detalhes na primeira parte, nomeadamente no que toca ao ensino e à sua organização. E ele tinha carradas de razão, porque nós, por uma questão de tempo e de espaço, nesse primeiro capítulo falávamos da história da Faculdade de Ciências sem falarmos dos alunos e da organização. Enfim, no fundo, estávamos a falar da faculdade centrados numa outra faceta que eu já vou mencionar, esquecendo, não era esquecendo, foi uma opção consciente, mas, para todos os efeitos, esquecendo aquilo que faz de uma faculdade que são os seus alunos. E este comentário do Miguel, naturalmente, que esteve sempre presente quando nós passámos do capítulo para o livro, que finalmente saiu, aliás, antes do capítulo ter saído, e em que, claro, tínhamos 2 capítulos sobre a organização, sobre os alunos, sobre os planos de estudos da Faculdade de Ciências. Dizia depois ele a seguir: de muito positivo para mim foi toda a questão da construção da identidade da faculdade, porque essa foi realmente o nosso tema de combate, digamos assim. A defesa da sua missão, de uma faculdade como uma instituição de investigação.
a descoberta de personagens, e agora estou a dizer o que ele diz, a descoberta de personagens fascinantes como Celestino da Costa. Eu não tinha noção do tempo que isto levou e das dificuldades que se levantaram, contudo, ainda e sempre, permanentemente em jogo. Portanto, isto, mail enviado em 8 de fevereiro de 2011. Depois, Miguel quis saber quais eram os planos de estudos da faculdade, começando pelo primeiro plano de estudos, que foi o plano de estudos de 1911, para perceber qual era o tipo de disciplinas que por exemplo, um aluno de uma licenciatura em Ciências Físico-Químicas ou nas Ciências Matemáticas teria que cursar. E depois o Miguel começou a ler as atas do Conselho Escolar da faculdade. Bem, na verdade, eu já lhe tinha falado das atas do Conselho Escolar e o Miguel tinha extremamente, de forma incrédula e gentil, tinha olhado para mim a pensar, mas que horror, como é que se conseguem ler 12 grossos volumes de atas? Na verdade, que isso era o número de atas que eu e umas colegas tínhamos lido numas férias de verão, e é verdade, eu estive nas férias na praia com 4 volumes das atas entre 1911 e 74. Passei-lhes para as mãos, porque ele lhe interessava consultar umas tantas atas, e, portanto, quando lhes passei, ele dizia, aliás, isso foi tudo trocado, no dia 8 de fevereiro, ele dizia, caramba, ainda bem que as histórias são giras, senão não se aguentava. Trabalho precioso vosso. E depois, mas logo 3 semanas depois, a propósito de um dos volumes, dizia, e passo a citar, já agora, uma coisa que me comoveu. A última página das atas do livro número 11, de 1971, é um parecer positivo redigido pelo Teo Curte e pelo reitor Barreira sobre a tese de doutoramento em Química Física de uma saudosa tia, a Maria Teresa Robert Lopes, morte precocemente de cancro, que se me entusiasmava a explicar ciência quando eu andava no liceu. Isto foi enviado no dia 1 de março de 2011. E, portanto, as nossas trocas de mails e conversas ao vivo foram-se continuando enquanto o Miguel preparava o texto que iria apresentar no dia 19 de abril de 2011. Depois disso, começaram os preparativos para o futuro livro dos professores cientistas da faculdade e o Miguel atirou-se de cabeça incansavelmente, falando com os presidentes dos departamentos, com os colegas, com a Neiro e comigo, até chegarmos a uma primeira proposta de nomes de biografados, que estariam contidos e que são estes que estão aqui nesta capa, e de biógrafos. Portanto, não só foi difícil selecionar de entre os vários professores cientistas do passado da faculdade, aqueles que integrariam este volume, como depois também, naturalmente, era uma tarefa complicada encontrar os autores que teriam a seu cargo estas entradas. Bem, portanto, chegou-se a um consenso e apresentou-se uma lista ao professor Paixão em junho de 2011 e pouco depois, portanto um mês depois, no dia 12 de julho, fizemos uma primeira reunião com os futuros autores das entradas para discutir o que se pretendia com elas, dar indicações, enfim, estilísticas de formatação, estabelecer prazos, e os prazos, como sabem, são sempre, enfim, algo de muito importante. Nesta altura, ainda almejávamos ter as novas memórias prontas a apresentar no Natal de 2011. No entanto, elas viriam a ser apresentadas publicamente a 19 de abril de 2012, no dia da FECUL, que encerrou as comemorações do centenário. Durante esse período, o Miguel foi imparável. Contactos com os autores, revisão dos textos, já aqui falaram da minúcia que ele punha, o cuidado e a minúcia que ele punha na revisão dos textos, e é verdade, ele lia e relia, portanto, pontos e vírgulas, tudo no sítio, comentários, resolução de pequenos e grandes problemas, nem sempre foi fácil quando tínhamos comentários de correções aos autores, questões variadas, contactos e idas à TVM Designers, pressão gentil sobre os autores mais retardatários, releituras e correções. De um dos textos dizia o Miguel, e cito, texto magnífico, não podia haver melhor homenagem ao Bragança Gil, e em particular à história dos museus. O reitor devia ler este texto. Fiquei fã do homem, isto é, do super-homem. Mail de 12 de novembro de 2011. Tudo isto ao mesmo tempo, como a Ana já mencionou, que o Miguel se envolvia na preparação das outras atividades, nomeadamente no passeio das ciências e na corrida das ciências. Entretanto,
a Ana Herói e eu começámos a tentar convencer o Miguel que podíamos usar o texto que ele tinha preparado para ler no dia 19 de abril de 2011 como um prefácio para integrar este volume. E isso começámos a tentar convencê-lo, não foi fácil. O que ele considerava é que o texto tinha sido escrito para falar, não era para ser impresso e não considerava que tivesse interesse. Claro que o texto tinha bastante interesse e o que nós conseguimos no final foi convencê-lo que partíamos daquele texto e íamos escrever um texto a 6 mãos e não a 2 mãos. E foi isso que aconteceu. O texto acabou por ser assinado pelo Miguel, pela Ana Herói e por mim, e foi uma experiência absolutamente fascinante, trabalho conjunto. Bem, eu sou uma apologista de trabalho coletivo e trabalhando na história e não na matemática ou na física, em que o trabalho coletivo não é a exceção, não é a regra. Foi mais uma vez uma prova de que o trabalho em conjunto, a troca de pontos de vista, as discussões são sempre extremamente enriquecedoras. Bem, mas nesta altura, já os contactos com a TVM Designers iam num crescendo e o Miguel dirigiu os trabalhos com simpatia, com determinação, sempre disponível para mais uma deslocação às instalações da TVM Designers no Chiado. Uma proposta de capa foi discutida na véspera de Natal. Assim, nas primeiras horas, foram para 8h45 da manhã de 24 de dezembro de 2011, o Miguel escrevia, e cito, facto curioso e inesperado, a Beatriz não gostou do amarelo. Do design geral, sim. Mais precisamente, ela gosta muito da cor amarela em si, mas adverte que, na sua opinião, não se coaduna com o livro em questão, que devia ser um pouco mais clássico, por mais refrescamentos que leve. Pessoalmente, continuo a gostar do amarelo, mas nessa linha de ideias reconheço que me assusta que uma capa toda amarela aligeire demais o livro. Se calhar estou a ficar velho da cabeça. Mas amarelo ficou e, enfim, a minha opinião é que ficou bem, espero que partilhem dessa opinião comigo. A 6 de fevereiro, o livro saía para a tipografia para impressão. A 27 de fevereiro, o livro chegava à Faculdade de Ciências. E o Miguel anunciava no mail que enviou a mim e à Ana Herói. Olá, Anas, o livro já chegou a C5. Está muito bonito. Não trouxe nenhum exemplar comigo e sugiro que se assobie para o lado, durante o próximo mês de março, caso nos perguntem alguma coisa. A razão disso, recordo, era algo que nós já tínhamos discutido, é que há a ideia de enviar um e-mail de brincadeira no dia 1 de abril com uma capa fingida, mail esse dirigido aos autores das entradas e à direção. Se, entretanto, o livro for conhecido, perde-se a graça. E isto se concordarem, claro. Abraço, Miguel. Mail de 27 de fevereiro. E, claro, mantivemos o silêncio para que a partida surtisse efeito. E surtiu. Mas o Miguel não estava bem e, nas vésperas do dia 1 de abril, enviou um e-mail à Ana Herói para que se encarregasse do envio aos colegas se ele não o conseguisse fazer. Mas conseguiu e o mail seguiu, dizendo, e volta a citar, caros autores, o livro das novas memórias já está impresso. Tal como anunciado, será lançado no dia 19 de abril, por ocasião do Dia da Faculdade. Parece-nos que ficou muito bem. Os designers da TVM fizeram um bom trabalho, apostando numa imagem alegre, moderna e arrojada. Enviamos em anexo uma antevisão do índice e da capa do livro. Saudações académicas, Miguel Ramos, Ana Herói, Ana Simões. Ora, este foi o índice e esta foi a capa. Que, como se esperava, causou enorme furor. Um colega logo respondeu, a capa é mesmo esta? E outro, acabei de ver a capa e acabei de receber a pergunta do colega. Eu tenho a mesma pergunta, a capa é mesmo esta? E o primeiro colega a responder, já tinha começado a pensar, voltou à carga. Bem, foi uma boa piada de 1 de abril. E logo o outro, caros colegas, imagino que este envio de antevisão da capa se deva a hoje ser o dia 1º de abril, dia das mentiras. Quero acreditar que sim. E mais outro, já me fartei de rir. Eu já estava a pensar que estávamos em algum ensaio sobre a loucura.
E quero agradecer ao Miguel este despertar com bom humor. Isto passou-se tudo nas primeiras, às 8 ou 9 horas. Adorei. E os mails ainda se sucederam, porque à medida que as pessoas iam acordando e iam olhando para os mails e não acompanhavam a troca de e-mails, não estavam bem certas de que aquilo fosse a brincar. Portanto, os mails foram sucedendo. No fim, o professor Paixão agradeceu. Miguel, obrigado pelo bom momento de humor. E termino então a minha intervenção com o relato deste incidente, que eu acho que nos diz imenso sobre o Miguel. Esta capacidade de rir, mesmo quando se está muito doente, esta capacidade de entusiasmo pelo trabalho, do gosto pelo diálogo com os colegas, do perpétuo espanto com todas as coisas, qual príncipezinho, para voltar ao título magnífico de uma palestra que acabámos de ouvir, fez do Miguel um grande colega e, mais do que isso, um grande homem. Obrigada. Algum comentário? Já agora posso fazer um comentário, porque o Miguel partilhou muito comigo nas vezes em que falávamos ao longo de 2011 e 2012, partilhou muito as angústias do grupo que preparou a comemoração e falava muito das tentativas de iniciativas que nem sempre poderiam ser levadas até ao fim, porque algumas não era fácil de realizar, e é admirável todo este trabalho e a boa colaboração que houve entre o Miguel, a professora Ana Herói e a professora Ana de Simões, no sentido de que fazer um figurino de comemoração de uma escola com a idade da nossa não é fácil. E, portanto, provou-se que as pessoas têm a capacidade, para além de serem professores e de fazerem a sua investigação, desenharem um figurino muito interessante, que acabou por ser, num âmbito completamente novo. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Pinheiro, sou aluno do mestrado em Gestão de Informação aqui na Faculdade de Ciências. Tive o prazer de ser aluno do professor Miguel no meu primeiro ano. Estava eu na licenciatura em Matemática Aplicada. Hoje estou aqui com muito prazer nesta homenagem. Eu e os meus colegas, falo também por eles, assim que tomámos conhecimento desta sessão, fizemos logo questão de despender um pouco do nosso tempo no estudo para os exames, nesta época difícil. Não fomos incapazes de não marcar presença nesta cerimónia. Acho que é uma honra para todos nós estar aqui. Eu vou falar por todos eles, porque não corro risco de generalizar, porque, como já foi aqui falado, se há coisa que o professor Miguel Ramos tinha de facto, e que não é uma característica comum num professor, é reunir o consenso de todos os alunos. Era impressionante, e continua a ser, daqueles que de facto o conheceram, é impressionante o consenso que há em volta do professor e da pessoa que era o Miguel. De facto, eu, como já disse, tive o prazer de o ter no meu primeiro ano. Sou honesto, pessoalmente não percebia tudo, longe disso, naquela altura, aquilo que o Miguel tinha de facto para me transmitir, mas ainda assim, muitas vezes a apanhar do ar, a forma cativante como ele dava a aula, a forma como parecia tornar tudo mais fácil, prendia-me àquela aula. E noto que isso é realmente algo que os meus colegas também presenciaram, também sentiram.
Já foi aqui falado um pouco das aulas do Miguel, como é que ele dava as aulas. Era para nós um pouco assustador chegar à aula e ver um quadro completamente preenchido, olhar para aquilo e parecer chinês, e de facto, quando ele começava a falar, as coisas tornavam-se mais fáceis. A alegria com que ele dava a aula, a forma como ele transmitia de facto os conhecimentos, prendiam-nos e parecia que aquilo era de facto mais fácil. Quando chegava à casa, notava, afinal não é assim tão fácil. Quando voltava à aula com o Miguel e pedia ajuda, ficava logo fácil. Portanto, provavelmente a alegria com que ele dava a aula era transmitida naquele momento para mim, e em casa essa alegria, essa paixão não chegava tão facilmente para eu resolver aquilo que era de facto suposto. Foi um prazer para todos nós ter o Miguel como professor. Não me vou alongar muito mais porque seria repetir o que já foi dito aqui ao longo desta tarde. Resta, em nome de todos os meus colegas, dar os parabéns à organização por esta sessão. É um prazer estarmos aqui e, de facto, não há melhor homenagem a dar ao professor Miguel Ramos do que fazermos hoje aquilo que ele mais gostava de fazer, que é contar histórias. Obrigado. E eu penso que agora iria dar a palavra ao engenheiro João Nogueira Ramos, pai do Miguel. Ora, boa tarde a todos. Somos os pais do Miguel. Somos os causadores e os culpados de estarem aqui. Mas o Miguel fez muito por si próprio. Os pais deram muito, mas ele desde o início, e aquilo que ele é, foi muito à custa dele, foi principalmente à custa dele. Eu, ao ver há bocado uma corrida ali da Faculdade de Ciências, aqui somos os últimos a encerrar, e lembrei-me dali que também fomos os últimos, é que corremos também. Corremos os 7 km, caminhámos, metia umas subidas, mas chegámos ao fim e fomos os últimos e fomos muito aplaudidos, porque realmente tivemos uma grande recepção, mas chegámos ao fim. Bom, não é fácil estar aqui a falar os pais de um filho, e eu apenas queria agradecer e tenho aqui uma pequena cava para não faltar ninguém. Antes de mais nada, à direção da Faculdade de Ciências, ao Departamento de Matemática e à Comissão Organizadora, a Teresa Faria, a Teresa Fernandes, grandes amigas nossas, o professor Luís Sainz, que julgo que foi o amigo ou o companheiro mais antigo dele, desde o primeiro ano da faculdade, e que o acompanhou sempre até ao fim. A Maria João Gouveia, que francamente não conheço, desculpem. E o Hugo Tavares, que permita que lhe diga, o professor Dr. Hugo Tavares, nosso amigo, que quando ele diz que o difícil é ter boas histórias para contar, mas não é fácil ser bom contador. Isso realmente foi um bom contador, contou uma história muito bem. Muito obrigada por isso. Acrescento um pormenor que acho que é importante na história do Miguel, e que de uma maneira dá uma ideia também da abrangência dele. Ele só resolveu para a matemática no 12º ano. Ou seja, durante o 12º ano, no início, a família estava convencida que ele ia para a medicina. E no 12º ano é que ele telefonou para a nossa terra, Paraguaios: "Oh pai, oh mãe, não vou para a medicina, vou para a matemática." Estou convencidíssimo que a medicina perdeu um grande cientista, mas em compensação a matemática ganhou um
neste caso a matemática ganhou a medicina. Portanto, eu quero agradecer não só à Comissão Organizadora, como ao professor Mauan, à professora Susana Atarracini, já nossa conhecida, a que eu falei, Luís Sancho, o Tavares, e as professoras Ana Ruth Domingos, Ana Queiró e Ana Isabel Simões. Acho que aqui foi dado, de facto, uma panorâmica muito grande das várias vertentes dele. Ficamos todos... Era difícil fazer, nos tínhamos aqui no meio de matemáticos. De facto, foi uma coisa muito fiel, muito rigorosa de toda a vida exterior do Miguel. Como dizia alguém, a matemática não mente, a mente é quem usa mal dela. Enfim, mentira aqui no sentido de ser pouco fiel. De facto, deram um complemento muito grande da história do Miguel. Portanto, apenas quero dizer, em nome da família, em nome de nós dois, em nome do Miguel, em nome do irmão, da mulher, das nossas netas, das noras, muito, muito obrigado. Obrigado. E em seguida pergunto se alguém na assistência quer acrescentar algum comentário. Se não, passamos ao encerramento pelo Presidente do Departamento de Matemática, Professor Fernando Conceição Silva. Pediram para encerrar esta sessão, o que eu faço com muito gosto. Estivemos aqui a celebrar a excelência profissional do Miguel e a amizade do Miguel. Ele foi excelente como cientista, como outros matemáticos mais conhecedores do trabalho dele do que eu explicaram aqui hoje. Foi um excelente docente, como os seus alunos, os seus colegas, os seus textos pedagógicos testemunham. Foi um excelente organizador, como foi aqui também bem apresentado hoje. Em particular, eu lembro-me em especial da sessão de palestras de Matemática Radical, no ano 2000, e é impressionante o modo como o Miguel organizou, motivou os alunos para participar na organização, que foi algo muito importante, e reuniu assistências com mais de 100 alunos a participar em cada palestra, e as palestras destinavam-se a divulgar, a apresentar problemas abertos em matemática. Portanto, algo que, em princípio, temas que seriam difíceis. Contudo, a sala tinha mais de 100 alunos, alunos de primeiro ciclo. As palestras destinavam-se a alunos de primeiro ciclo. E estes alunos, uma boa parte deles, não era sequer de matemática. Seriam de química, biologia. O que mostra a excelente organização, divulgação, publicitação da palestra. O Miguel foi um excelente gestor, foi presidente em particular do Departamento de Matemática, o que fez com grande brilhantismo. E foi um grande amigo de todos nós. Nos últimos tempos, ele já doente, continuou a fazer questão de colaborar com a faculdade, e o exemplo talvez mais brilhante é ter sido organizador do centenário da faculdade, e no Departamento de Matemática sempre se empenhou em colaborar connosco. Nós agora, quando estávamos nas vésperas da fusão da Universidade de Lisboa, na Universidade Clássica de Lisboa com a Universidade Técnica, começámos a falar em termos, eventualmente, um doutoramento conjunto dentro da nova universidade, um doutoramento conjunto em matemática, um único doutoramento. E eu, na altura, tinha chegado a presidente do Departamento de Matemática,
e pedi tentei constituir uma comissão coordenadora do doutoramento com personalidades fortes que negociassem com as outras escolas da universidade. E escolhi os três anteriores presidentes do departamento, entre os quais o Miguel Ramos, para estar nessa comissão. E o Miguel Ramos já estava doente, inclusive até estava de baixa já na altura. Mas ele aceitou com todo o gosto e empenhou-se nisso. Participava, ia às reuniões da Comissão de Coordenação do Departamento, apesar de já doente e de baixa, e empenhava-se com muito entusiasmo. Inclusivamente, no início do ano letivo 2012-2013, o Miguel queria dar aulas, sentia-se um pouco melhor nessa altura e fez questão de que lhe fosse atribuído serviço docente para o ano 2012-2013, o que criou muita preocupação em muitos dos nossos colegas, em particular a Teresa Faria, que estava a colaborar na distribuição de serviço, e tentou convencê-lo a não fazer o serviço, porque estava preocupada com a saúde do Miguel. E o Miguel teve serviço distribuído, contudo, infelizmente, nessa altura, o estado de saúde dele agravou-se e ele já não fez esse serviço. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os oradores que com grande entusiasmo participaram nesta sessão. Agradeço também a todos os participantes pela presença. De um modo especial, agradeço à família de Miguel também a sua presença aqui, à organização e, para terminar, naturalmente, muito obrigado ao Miguel Ramos por toda a colaboração.